Muito bom dia para você aí de casa nesta sexta-feira, sua linda 15 de junho. Começamos agora o RF com você para todo o Brasil e confira os destaques do dia. Polícia prende 3 suspeitos por desaparecimento de menina, mas após a cariação, casal é liberado. Operação prende líderes de facção criminosa em vários estados. Vacinação contra a gripe é ampliada. Você vai saber como prevenir pressão alta e ver a beleza da florada dos ipês. O RF com você está apenas começando. Você e daqui a pouco eu vou mostrar também aqui no RF com você uma reportagem especial sobre a imigração. Você vai ver como refugiados venezuelanos fazem para se virar por aqui, viu? Muito interessante essa reportagem especial. Vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência tem as principais notícias do dia. Já prepara a sua selfie, a sua foto para me mandar nesta sexta-feira, viu? Manda para o WhatsApp 19971024854. Claro que estou esperando. Não esquece do seu nome e a sua cidade. Não saia daí por nada desse mundo. Final de semana chegou e vamos então para a previsão do tempo. Já está na tela. Limeira, interior de São Paulo, nublado por aqui, mínima de 14, máxima de 25 graus. Em Campinas, interior paulista, também nublado, mínima de 15, máxima de 22 graus. E chuva em Mojimirim, mínima de 14, máxima de 25 graus. 3 suspeitos foram presos por envolvimento no caso do sumiço de uma jovem em Araçariguama. O desaparecimento já dura uma semana. No fim da noite, o casal investigado foi liberado. Eles haviam sido apontados por um homem como os responsáveis pelo desaparecimento de Vitória. O denunciante passou a ser encarado como suspeito ao afirmar que estava junto quando ela foi pega. Não, uma hora ele fala que foi o casal, outra hora que fala que ele estava junto, aí o casal sai, ele muda a versão. Então, o que está dificultando o trabalho é justamente esse comportamento por parte dele. O homem disse à polícia que Vitória teria sido levada por engano em um acerto de contas por tráfico de drogas. O alvo seria outra menina, filha de um traficante. Os dois moram em Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama, no interior de São Paulo, já tinham prestado depoimento na quarta-feira e liberados. O casal tem passagens pela polícia por crimes como roubo, receptação e tráfico de drogas, mas negou participação no desaparecimento da menina. Que o carro foi entregue na segunda-feira à tarde e onde que estava o carro na funilaria também, o rapaz já foi ouvido aqui e confirmou que ele entregou na segunda-feira à tarde. O carro do casal foi periciado mais de uma vez. Cães farejadores não encontraram indícios de Vitória. E o teste do luminol, que indica a presença de sangue, deu negativo. O depoimento do homem que apontou o casal como suspeito levou a polícia a ampliar as buscas para Mairinque, cidade a 20 quilômetros de onde vive a família da menina. Cães farejadores seguiram pistas na zona rural e também em algumas casas. O cão negativou para o seu condutor que naquele ambiente não existe a referência da vítima. Vitória Gabriele foi vista pela última vez na sexta-feira passada, quando saiu para andar de patins perto de casa. Segundo a família, ela iria a um ginásio de esportes brincar com uma amiga da escola. No trajeto, a outra criança teria desistido de acompanhá-la. Uma câmera de segurança flagrou Vitória pouco antes do desaparecimento. Testemunhas disseram que no ginásio, Vitória foi abordada por um homem que estava em um carro preto. A polícia apreendeu e analisou um veículo preto que pertence a um homem, parente distante da família. Ele e o carro foram liberados. No dia 12, o homem voltou a prestar depoimento. Cães farejadores percorreram os locais em que ele disse que estava. A participação dele foi descartada. No dia 13, a polícia encontrou uma adolescente vizinha de Vitória, que tinha fugido de casa na sexta-feira. Havia suspeita de que as duas pudessem estar juntas, mas a hipótese foi descartada. No mesmo dia, 2 homens de Mairinque foram levados para prestar depoimento. O carro de um deles passou por perícia. Foram liberados sem indícios. Ontem, no dia 14, os mesmos homens voltaram para a delegacia. A mulher de um deles também. O casal foi liberado. Ao longo da semana, mais de 50 pessoas foram ouvidas. Houve quebra de sigilo telefônico de algumas delas. Enquanto isso, a família segue sem respostas. Ela não parou um minuto sequer de buscar por ela, de lutar por ela o tempo todo. Fé sempre, esperança, 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 esperança.
Bom, e bandidos invadiram uma agência bancária em Santa Bárbara do Oeste. A repórter Larissa Israel está lá no local. Conta pra gente, Larissa, como foi a ação criminosa, hein? Boa tarde. Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos que acompanham o RF com você. E olha só, segundo os moradores aqui do Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, o crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Os criminosos entraram pela porta aqui da frente da agência da bancária. Foi a primeira explosão. Lá dentro eles tiveram acesso aos caixas eletrônicos. E houve a segunda explosão. Pelo menos 2 caixas eletrônicos ficaram completamente destruídos. Os outros foram danificados. Segundo a polícia militar, os criminosos conseguiram levar o dinheiro, mas a quantia ainda não foi informada. O que também chama a atenção neste caso é a ousadia dos bandidos, porque olha só, eu vou pedir para o Boro mostrar pra gente, ali naquela esquina fica a delegacia de polícia civil aqui da cidade, ou seja, a menos de 100 metros da agência bancária. Essa é a 4ª vez que a agência foi assaltada, foi alvo de criminosos. A primeira neste ano. E uma informação importante é que a agência vai ficar fechada, viu, Marielle, durante todo o dia. Então, se alguém precisar vir ou precisar dos serviços deste banco, a informação é que as pessoas procurem outras agências aqui na nossa região. Voltamos aos estúdios. Obrigada pelas informações, Larissa Israel. Bom, gente, a Polícia Civil prendeu 63 pessoas de uma célula do PCC, facção que age dentro e fora dos presídios. O grupo investigado é responsável por acirrar disputa entre facções do país, elevando o número de assassinatos. As investigações começaram há 1 ano, depois que agentes penitenciários descobriram pedaços de bilhetes escritos à mão nos esgotos do presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Lá cumprem pena alguns dos líderes da facção criminosa que atua no estado. Ao todo, foram 65 presos, 2 em flagrante e 63 por mandados, sendo que 51 pessoas já estavam detidas em unidades prisionais. Os alvos dessa operação foram criminosos que cumprem ordens vindas de dentro das cadeias. Elas são dadas por 7 líderes da facção criminosa que já estão presos. O grupo é responsável por acirrar a disputa por pontos de tráfico de drogas, além do desaparecimento de pessoas e homicídios em todo o país. Essa ação criminosa desarticulada atingia outros estados da federação, então realmente é um golpe mortal na organização criminosa. No final da operação, os 7 líderes investigados foram isolados no regime disciplinar diferenciado, dentro do presídio de segurança máxima. Bom, e o apartamento da mulher de 48 anos que ateou fogo na própria casa no residencial Olindo de Luca, em Limeira, no dia 2 de maio, não será reformado pelo seguro do condomínio. De acordo com as informações do CDHU, ficou constatado em laudo do Corpo de Bombeiros que a dona do imóvel teria propositalmente causado o incêndio, o que exclui a garantia. A reforma dos outros 9 apartamentos e a área comum do bloco 53 será pago pela empresa. A dona do imóvel saiu da cidade a pedido da família. Um laudo psiquiátrico já teria constatado um problema mental, mas uma contraprova ainda será feita, a pedido da Defensoria Pública. As outras 9 famílias que foram retiradas de casa estão recebendo ajuda da Prefeitura de Limeira. Bom, e daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Notícias, a Anvisa aprovou o uso de imunoterapia desde o início do tratamento de câncer. De acordo com uma pesquisa, a técnica pode contribuir e muito para a cura da doença. Há alguns meses, a ciência não apostaria que o nosso organismo seria capaz de combater tipos graves de câncer. Hoje, isto já é realidade, graças ao tratamento chamado imunoterapia. Ele pode ser associado à quimioterapia comum.
Os resultados surpreenderam em pacientes com câncer de pulmão em estado avançado. Hoje em dia a gente está vendo que com a imunoterapia esses pacientes têm vivido cada vez mais. Alguns pacientes, na verdade, agora se tornaram com uma doença crônica. A gente tornou o câncer de pulmão uma doença crônica e vários anos depois esses pacientes estão com a doença controlada e ainda sobrevivendo com uma boa qualidade de vida. Antes, a imunoterapia só era permitida nas pessoas em que a químio não apresentava bons resultados, como uma segunda opção. Agora, ela foi liberada para ser usada como parte da medicação desde o começo do tratamento. Este especialista passou 12 anos no maior centro de combate ao câncer dos Estados Unidos e explica que o Brasil saiu à frente com esta aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como exemplo, o Brasil foi o segundo país no mundo a aprovar a combinação de quimioterapia com pembrolizumab, um dos imunoterápicos que a gente tem disponível. Inclusive, a análise para aprovação no Brasil foi com base em um estudo grande que foi feito mundial e essa análise foi única no Brasil. Nenhum outro país do mundo ainda aprovou essa medicação com base nessa análise, nesse estudo robusto. O tratamento age no sistema imunológico. Na maioria dos tipos da doença, é como se as células cancerígenas tivessem uma proteção que as tornassem invisíveis para as nossas células de defesa. Camuflados no organismo, os tumores se multiplicam livremente. A imunoterapia extermina esse disfarce e expõe a doença aos anticorpos. Assim, nossas defesas passam a enxergar e trabalhar contra o câncer. Uma vez que o organismo aprende o caminho, não tem mais. Controla-se a doença por um período muito mais longo e os efeitos colaterais, em geral, são mais brandos do que com quimioterapia. A quimioterapia mata as células que estão se multiplicando, independentemente de serem cancerosas ou não. Por isso, o tratamento é mais tóxico ao organismo. A Associação das Terapias reduziu em 50% o risco de progressão da doença e morte do paciente em relação ao tratamento convencional. Há um desafio nesse novo tratamento de combate ao câncer: o preço. Cada frasco do remédio que precisa ser aplicado na veia custa cerca de R$14 mil. Dependendo da dosagem por paciente em um ano, os gastos podem ultrapassar R$400 mil. O preço é muito alto. E como num país como o nosso, que a gente tem um sistema público, como que a gente vai conseguir colocar essas drogas, né? Que elas fazem diferença para o paciente, isso está ficando claro. Agora, como que a gente vai conseguir fazer isso de uma forma sustentável, que tanto para o sistema privado como para o sistema público? Este medicamento já era indicado para o tratamento de câncer gástrico, de bexiga e melanoma. Agora poderá ser usado no combate ao câncer que causa mais mortes no país, o de pulmão. Neste ano, serão cerca de 30 mil pessoas diagnosticadas com a doença. Eliseu descobriu há quase um ano um câncer de intestino que chegou até o pulmão. Ele considera o avanço da ciência um presente, mas o resultado positivo do tratamento, o aposentado faz questão de dizer que não é só mérito das medicações. Minha rotina normal é como se eu não tivesse câncer. Eu acho que aí está o segredo da cura. Você não ficar esquentando a cabeça que você tem câncer. Bom, e um novo equipamento de radioterapia que chegou em Limeira vai ajudar a quase zerar as filas de espera pelo tratamento na região. Depois de 6 anos, a espera chegou ao fim. O novo acelerador linear, que chama a atenção pelo tamanho, foi anunciado em 2012 pelo Ministério da Saúde, através do programa de expansão da radioterapia pelo SUS. Mas a ação só saiu do papel depois que este bunker foi construído para abrigar o equipamento que é de última geração. A tecnologia do acelerador linear é considerada a mais eficiente nas sessões de radioterapia, tratamento que é feito em pacientes com câncer. Em Limeira não há fila de espera para radioterapia, mas o novo equipamento terá capacidade para atender a demanda reprimida da nossa região. A máquina está na fase de montagem, depois passa por testes, o que deve demorar pelo menos 60 dias. Nesse momento ela ainda está em fase de montagem, tá? Amanhã já começa a emitir radiação e dentro de uns próximos 15 dias provavelmente essa fase de montagem termina e aí começam os testes e aí a gente passa por todas as averiguações dos órgãos aí competentes pela área.
Assim que entrar em operação, a expectativa dos gestores do COL é dobrar a capacidade de atendimento e reduzir expressivamente a fila de espera em cidades da região. Hoje, a unidade atende pelo menos 80 pessoas por dia e poderá passar a atender 160 pacientes. Além disso, com a tecnologia, os custos do hospital vão diminuir. Além de ser uma máquina mais nova, vai ser uma máquina que vai trazer um tratamento com menor custo para o hospital. Já que hoje a gente se preocupa bastante com o custo, uma vez que as tabelas do SUS estão também muito defasadas. Só existem 283 aparelhos como esse no país e Limeira foi a 6ª a ser contemplada. Outras 80 cidades brasileiras ainda brigam para receber o equipamento. Por isso, a chegada do acelerador linear à Santa Casa foi motivo de comemoração entre os profissionais. É um enorme ganho, né? Não só para a cidade, mas para a nossa regional de saúde como um todo. A gente sabe que hoje a gente tem uma demanda reprimida na nossa regional e a gente vai fazer com que consiga estar dentro da lei, na verdade, né? Que a lei diz que a gente tem que iniciar o tratamento do paciente com câncer em até 60 dias. Bom, ainda falando sobre saúde, a campanha de vacinação contra a gripe 2018 foi prorrogada pela Secretaria de Saúde em Limeira. A campanha oficial termina hoje, mas quem ainda não se protegeu contra a gripe vai ganhar mais alguns dias. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de junho, crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos também poderão se vacinar contra a gripe na rede pública de saúde. O primeiro grupo prioritário, aquele que inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade, jovens até 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, ainda podem se imunizar. São 16 pontos ao todo que realizam a vacinação na cidade. De acordo com a Prefeitura, já foram vacinadas 50.616 pessoas, o que representa 84,2% da meta. E só no ano passado, cerca de 350 mil brasileiros morreram em decorrência da pressão alta. Você vai aprender agora a identificar a doença e o que fazer para prevenir o problema. É fácil encontrar quem tenha pressão alta. Basta perguntar para as pessoas na rua. Sou hipertenso. Eu sou hipertenso. Pelo menos metade das pessoas com mais de 50 anos tem hipertensão. Faço uso de medicamento contínuo por causa da pressão alta. Mas você sabe qual é a pressão ideal? E o que significam os números que aparecem em um exame de pressão arterial? Não sei. A pressão arterial é exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos a partir dos batimentos do coração. Se ela for muito alta, significa que os órgãos estão recebendo sangue com muita força. Se for muito baixa, é o contrário. A pressão alta costuma ser mais perigosa que a baixa, mas os dois casos merecem atenção. O exame de pressão tem 2 números. O primeiro, maior, se refere ao momento em que o coração se contrai para bombear o sangue. O segundo, sempre menor, é quando o coração relaxa. A pressão considerada ideal é a 12/8. É uma pressão ótima para o ser humano. Qualquer elevação acima destes níveis, elas colaboram para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Então é por isso que é muito importante a gente ter esta meta. Quem tem pressão baixa não precisa se preocupar tanto. Ela normalmente está associada a desmaios, tonturas e intolerância ao calor. Mas pode ser sinal de problemas mais graves, como insuficiência cardíaca, diabetes avançada e choque anafilático. Já a pressão alta é aquela igual ou superior a 14/9. E aí está o perigo. Um valor maior igual a 14/9 estão mais associados ou relacionados a maior chance da pessoa ter um infarto, um derrame ou um problema renal. Os números de mortes em decorrência da pressão alta são alarmantes. Cerca de 60% das pessoas que morrem todos os anos por problemas cardiovasculares tinham hipertensão.
Hipertensão arterial é o maior vilão dentre todos os vilões para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Por isso, a preocupação que nós temos é em reduzir os níveis da pressão arterial. Por isso, os médicos estão mais rígidos em relação aos números da pressão arterial. Os Estados Unidos, por exemplo, acabam de mudar a classificação da hipertensão. Antes, quem registrava 14/9 precisava se preocupar. Agora, quem tem 13/8 já deve consultar o médico. Os critérios brasileiros já eram mais rígidos que os americanos. Por aqui, quem tem pressão entre 13/8 e 14/9 deve ficar atento. Um alerta, porque antes esse tipo de paciente ou de indivíduo a gente recomendava a volta daqui 1 ano, 2 anos. Não, entre 13/8 e 14/9, fique mais atento, meça a pressão mais vezes, já faça um hábito de vida mais saudável. A pressão alta é ocasionada basicamente por maus hábitos como cigarro, sedentarismo, obesidade, alimentação com muito sal. Que eu considero o sal um veneno, quando acima do normal. Quando ingerido acima de 6 gramas por dia, e isso, no nosso dia a dia, é muito pouco, ele se torna um veneno. O ideal é consumir apenas 5 gramas de sal em todo dia, ou seja, 3 colheres de café rasas. No dia a dia, é bom fazer a comida com menos sal e também evitar o exagero de alimentos industrializados. O estresse também é outro fator importante. A única coisa que precisa diferenciar, sempre que fala estresse, é que qualquer pessoa, mesmo quem não tem hipertensão, se passar um momento de estresse, a pressão sobe. Isso é uma reação normal do organismo. Só que a tendência é, em segundos, ela retornar ao nível que era anteriormente. Isso não tem nenhum problema. O problema é a manutenção do estresse constante e isso pode gerar a hipertensão. A pressão alta é uma doença perigosa e silenciosa. Na maioria dos casos, a pessoa nem faz ideia que tem. Você sabe como está a sua pressão? Encontrei aqui a Cristiane e a Vilma. Vou perguntar pra você, você tem o hábito de medir a pressão? Eu não. Você não sabe quanto mede a pressão? Não sei. E você também não? Também não. Nunca mediu a pressão ou não se lembra da última vez? Muito difícil, também não me lembro da última vez. Vamos medir agora para tirar essa dúvida? No caminho também encontramos o Fernando. Aos 53 anos, nunca mediu a pressão arterial. Não tem ideia. Não tem se ideia. É alta, se é não, baixa. Se é alto, que é baixo, que é pra cima, que é pra baixo, não sei. Levamos os 3 para uma consulta com o cardiologista. A primeira a ver como está a pressão é a Vilma, de 56 anos. A pressão veio 12/7, tá? Um valor excelente, tá? Muito bom, dentro da normalidade. Então agora não há necessidade de nenhum medicamento específico para isso, né? E a recomendação agora é manter o estilo de vida saudável. Boa notícia, hein, Vilma? Nossa, ótima notícia. E você que não tinha o hábito de medir a pressão, doutor, ela não tem o hábito de medir. Medindo agora, pode ser que aumente em alguma ocasião, ela tem que voltar a medir outras vezes? Sem dúvida, a recomendação é que a pressão seja aferida 1 vez por ano, pelo menos, né? Porque ao longo do ano a pressão pode subir e a pessoa não perceber nada. A próxima é Cristiane. A pressão veio 12/7/7.6, tá? Um valor dentro da normalidade também, tá bom? Tá vendo, Cristiane? Você não tem o hábito de medir a pressão, mas tem uma pressão boa. E a notícia é boa, e agora 1 vez por ano, segundo o doutor, é bom dar uma medidinha, né, doutor? Sem dúvida, manter sempre a rotina. Agora chegou a vez do Fernando. A pressão dele está 14/9, considerada alta. Tô surpreso que eu mesmo não esperava isso. Ele é um caso, aos 53 anos, nunca mediu a pressão, tem um problema de pressão alta e não sabia disso. Quer dizer, é um perfil comum entre os brasileiros, né? Sim, nós observamos isso com muita frequência, tá? No consultório, o paciente que demora muito tempo para iniciar as medidas, para iniciar o check-up, e é frequente nós nos depararmos com esse cenário, a pressão muito alta e a pessoa não sentindo nada. O Fernando recebeu a recomendação de fazer uma série de exames para investigar as causas da pressão alta.
No consultório médico também encontramos a Roseni e o filho Paul. Os dois têm problemas de pressão alta. Eu perdi minha avó com um infarto, a avó dele, no caso a minha sogra, também com infarto. Ele, com 13 anos, começou com problema de pressão alta. Eu, com uns 15 anos, já comecei a ter problema de pressão alta. O marido de Roseni morreu aos 46 anos, também vítima de infarto em decorrência da hipertensão. O fator genético, ele é importante. Se você tem um pai com hipertensão, se você tem um pai e a mãe com hipertensão, a chance de você se tornar hipertenso ao longo da vida é muito mais alta do que aquele que não tem ninguém na família. Além da genética, Paul tem mais um agravante, a obesidade. O ganho de peso contribui muito para a elevação da pressão arterial. Um outro fator é o sedentarismo. O sedentarismo contribui também, né? Porque o exercício físico ajuda a abaixar a pressão. Quanto mais velha a pessoa, maior a chance de desenvolver a hipertensão. Mas Paul é o exemplo que a doença pode atingir todas as idades. Assim como ele, Frederico descobriu cedo que tem o problema. O Frederico é um jovem, tem 27 anos de idade e aos 23 ele descobriu que é hipertenso. Foi depois de um estresse emocional, uma briga que você teve com a namorada? Foi. Eu estava com 23 anos, mais ou menos, né? E aí rolou uma briga de casal, que é de lei em relacionamento, né? E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte atrás da cabeça, na região da nuca. Isso, foi bem aqui. E aí a mãe dela também tinha uns probleminhas de pressão, né? Pegamos o aparelho digital para ferir pressão e realmente constatou que, acho que se eu não me engano, estavam uns 14 por 11. Frederico, que também tem histórico de hipertensão na família, foi ao hospital, fez uma série de exames e aí veio a surpresa. Aí o médico, eu lembro claramente que ele pegou os meus exames, né? Olhou pra minha cara e falou assim, ó, senhor Frederico, é o seguinte, ou você toma jeito e começa a se cuidar agora, ou você tem grande chance de ter um ataque do coração com menos de 30 anos. Com 28, 29 anos. Foi essas palavras que ele tinha me dito na época, né? Frederico precisou tomar remédio para pressão alta e também foi obrigado a melhorar os hábitos. Passou a fazer exercícios regularmente e reduziu o consumo de sal na alimentação. Eu fiquei 2 anos tomando remédio direto, porque o médico me recomendou que se eu tomasse o remédio direitinho, e me cuidasse com alimentação, exercícios regulares, eu poderia eliminar o remédio e jogar esse problema de remédio, ficar dependente disso só depois dos meus 40 anos. A hipertensão é uma doença tão traiçoeira que mesmo o paciente que toma todos os cuidados não está livre de ter problemas. É o caso do Wilson e da Rosângela. Os dois não fumam, fazem exercícios e cuidam da dieta. Mesmo assim, descobriram a doença há alguns anos. Comida com pouquíssimo sal, exercícios físicos diários e medicamento. Essas foram as recomendações do médico. O casal também tem aparelho caseiro para medir a pressão. Vocês medem a pressão todos os dias, Rosângela? Ou Não, uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana, de cada 15 dias. Pedimos para eles medirem a pressão arterial. Primeiro, o Wilson. A minha deu altíssima. Quanto? 17 por 11. O Wilson. Hospital. Muito alto. E 97 de batida. Muito alto. Tá alto demais. E agora? Agora tem que tomar o remédio aí. Agora, Rosângela. Quanta? 15 por 8. 15 por 8. 15 por 8. Tomou o remedinho hoje? Tomei toda a medicação. Será que é porque você está tensa por causa da entrevista, câmera, luzes? Pode ser. Mas mexe um pouquinho com o emocional, sim. O Wilson e Rosângela acreditam que o nervosismo ao dar a entrevista pode ter alterado a pressão. De qualquer forma, vão redobrar os cuidados. Eles sabem que uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Conversei com o meu cardiologista, né? E eu falei, doutor, dispensa essas medicações porque minha pressão está sob controle. Bonitinha, não tem. Ele falou, não, porque isso é pro resto da vida. Bom, e na hora de dormir, sua saúde pode estar em risco, viu? Muitas pessoas sofrem com a apneia do sono e nem sabem, olha só.
Maria passou meses tentando dormir assim, com este aparelho cheio de tubos e a máscara, cobrindo a boca e o nariz. Há 5 meses, ela foi diagnosticada com uma apneia do sono. Isso fazia parte do tratamento. O equipamento joga o ar para o pulmão, mesmo que a pessoa não respire. Acaba atrapalhando porque você só dorme, eu acabava dormindo só de um lado, porque não dava para virar. Para viajar, eu me sentia muito incomodada de ter que levar o aparelho. Ir para casa de alguém, eu não me sentia muito à vontade. A apneia acontece quando a pessoa para de respirar por pelo menos 10 segundos sem querer, enquanto dorme. Ela só é considerada uma doença quando ocorrem mais de 5 interrupções por hora. As causas podem ser inúmeras: alimentação, formação muscular ou óssea, alterações da arcada dentária ou mesmo uma obstrução nasal. No caso da Maria, era um problema respiratório. Ela tinha 54 apneias por hora. Durante o dia, eu não conseguia ficar acordada. E onde eu sentasse, eu dormia. Até para dar aula ficava difícil. Então, foi uma época muito difícil da minha vida, porque eu não sabia o que eu tinha, mas eu percebia que estava muito cansada. O que ela tinha era apneia grave. Este especialista diz que, assim como aconteceu com a Maria, muitas vezes a pessoa não percebe que está doente. A pessoa em si não tem essa consciência, né? Geralmente a pessoa que dorme com quem tem o problema é que nota. Estes gráficos mostram o caso de um paciente. O laranja é o barulho do ronco, um dos sintomas da apneia. O preto mostra o nível de oxigenação do sangue, bem abaixo desta linha de destaque de 90%, que é considerado o ideal. Depois do tratamento, olha a diferença. Desde o gráfico de ronco, que ficou um gráfico extremamente tênue aqui, né, sem nenhuma oscilação importante, até o gráfico de dessaturação, que ficou todo acima de 90%, com uma frequência cardíaca controlada. Não há um estudo conclusivo, mas os médicos acreditam que entre 20% e 40% das pessoas que roncam tenham apneia. Seria mais de 10 milhões de brasileiros. E só há uma forma de fazer o diagnóstico, por meio deste exame aí, a polissonografia. Ela pode ser feita com um aparelho portátil, como este, em casa, ou em hospitais e laboratórios. O paciente coloca o aparelho no pulso, ele liga o aparelho, né? E aí tem alguns sensores. Alguns sensores vão no dedo, tem 2 dedos principais, e os outros sensores, né? Que é até um microfone, enfim, vai próximo ao peito, próximo ao pescoço também. Porque aí a gente consegue avaliar a intensidade do ronco, o volume, né? E consegue diferenciar se é só uma roncopatia ou se tem apneia associada também. São vários tipos de tratamentos. Um deles pode ser feito em casa, o paciente orientado, obviamente, por um fonoaudiólogo, neste caso. São exercícios bem simples, tipo esses daqui, que a Beatriz está fazendo com o Gabriel. São exercícios para fortalecer a musculatura da boca. A gente propõe 8 sessões semanais. O paciente tem que fazer o exercício em casa, fundamental, 3 vezes ao dia, mas são exercícios simples e rápidos. Cerca de 5 minutos, 10 no máximo. Você vai fazer um K curto e com força. K. 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 Além disso, há outros tratamentos, como o uso do CPAP. A sigla em inglês significa pressão positiva contínua de vias aéreas. É aquele aparelho que a gente mostrou no início da reportagem. Tem também as cirurgias. E, aliás, foi depois de uma delas que a Maria se livrou da máscara, voltou a dormir bem e mudou de vida. Eu tenho qualidade de vida, então eu posso voltar a fazer caminhada, eu posso andar que eu já não me canso como eu me cansava. E se eu tivesse algum arrependimento, seria de não ter feito a cirurgia há 5 anos atrás. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. E já que sextou, deixei para o momento beijo aqui, que eu tanto amo. Pode colocar algumas participações. Inclusive, eu estou recebendo aqui a participação da Cristine, do interior do Rio de Janeiro, acompanhando aqui o RF com você. Um beijão para Miriam, de Minas Gerais, uma mineira acompanhando também o RF com você. Super beijo. A Filomena, de Araiezes, Maranhão. Super beijo para você também, viu? Cláudio de Buriti Alegre, Goiás.
Beijão pro Assis de Teresina, Piauí. Algumas participações e olha, muita gente acompanhando. Um beijão pro Taiwan também. Temos a participação, como sempre, do Wesley, lá da cidade de Cipó, da Bahia. Estou assistindo o programa, Marielle. Bom dia. Bom dia para você também, viu? O programa está muito bom. A Mineirinha, a Miriam. Beijão, que bom receber esse carinho para fechar a semana com chave de ouro, né? Daqui a pouco eu mostro mais participações, inclusive se você quiser mandar a sua selfie, não perde tempo, faça, tem que ser assistindo aqui o RF com você, hein? Só assim, 19971024854, não esquece de mandar o seu nome e também a cidade. Vamos então para a reportagem do dia. Estamos no período da Copa do Mundo e o evento, entre outros motivos, tem como ideal a união entre os povos. O Brasil sempre foi referência nesse assunto e por isso hoje nós vamos falar sobre migração. Eles enfrentam dificuldades com o idioma e também com a falta de emprego. Na luta para reconstruir a vida, uma família de refugiados sobrevive da venda de um quitute típico da Venezuela nas ruas do Rio de Janeiro. Na cozinha do pequeno apartamento, o trabalho é agitado e você vai ver agora. Na cozinha do pequeno apartamento, o trabalho é agitado, mas em silêncio. As mãos não param, moldam as guloseimas e também uma nova vida. Dionel tem 39 anos, a mulher Argélia 36. O casal veio para o Brasil com os 3 filhos. Fugiram da maior crise econômica e política já vivida pelo país natal, a Venezuela. 1 em cada 4 venezuelanos está desempregado. 80% da população hoje vive abaixo da linha da pobreza. Por causa disso, quase 50 mil venezuelanos já atravessaram a fronteira nos últimos anos para tentar a sorte no Brasil. Para a Aline, que coordena um programa de atendimento a imigrantes e refugiados no Rio de Janeiro, a cidade é um dos destinos mais procurados. Os primeiros que chegaram aqui, né, de 2015, eles vinham direto, em voo direto da Venezuela para o Rio de Janeiro. Agora esse perfil começa a mudar um pouco, porque a gente começa a perceber que eles chegam primeiro pela fronteira seca, né, em Roraima, e depois de Roraima que eles vêm para o Rio de Janeiro. A família de Dionel faz parte dessa estatística, mas a nova realidade é cheia de desafios, especialmente para eles. Dionel, a mulher e a filha caçula são surdos. Os outros 2 filhos não têm problemas auditivos. O mais velho, de 17 anos, já entende e fala português e vai nos ajudar na comunicação com a família, às vezes com alguma dificuldade. Porque os surdos têm um negócio que é assim, por exemplo, eles vão falando não só sinais, sino que eles vão também movimentando a boca. Eu me acostumei, igual como eu sou como um surdo, eu também leio os lábios, entendeu? Aí eu leio os lábios do meu pai, aí eu vou falar alguma coisa, eu falo em espanhol, porque ele falou em espanhol, entendeu? Além da barreira da língua, falta emprego. Para sobreviver, a família investe numa solução caseira, a venda de um quitute típico da Venezuela, a arepa. A delícia é uma espécie de pão feito com milho moído. Depois de assado, é cortado ao meio. Ele pode ser recheado com queijo, carne desfiada, calabresa ou frango com abacate. A adaptação à nova vida é difícil, mas nada perto do que essa família de imigrantes passou para chegar até aqui. Com a ajuda do filho, Dionel conta que desistir não era uma opção. Que nunca pensou em desistir, ele sabia que ia mudar tudo. Dionel morou em várias cidades brasileiras até chegar ao Rio de Janeiro. Vendia balas nos sinais de trânsito e chegou a trabalhar em supermercado. Ele não conseguia a mesma quantidade de dinheiro em Boa Vista, nem em Manaus, nem em São Paulo,
E em Foz do Iguaçu, que ele esteve lá também, como aqui. Aqui sempre conseguiu mais dinheiro, entendeu? Somente depois de 5 anos, no início de 2017, que Dionel conseguiu trazer o filho mais velho. No fim do ano passado, ele foi buscar a mulher e os outros filhos. De lá eu tenho todos meus amigos e tudo isso. É muito difícil quando você vai sair de um país onde você já está muito acostumado, né? A jornada foi longa e difícil. A família saiu de Caracas, capital da Venezuela, onde morava. Percorreu de ônibus 1.250 quilômetros até a cidade de Santa Helena de Huairém, vizinha ao Brasil. Depois pegou um táxi para atravessar a fronteira. Seguiu a principal rota de entrada no país, a cidade de Pacaraima e Roraima. De lá, foi de ônibus até a capital, Boa Vista. Com muito esforço, eles juntaram R$5.000 para comprar as passagens para o Rio de Janeiro. Mas surgiu um obstáculo. Somente quando chegaram ao aeroporto, descobriram que as passagens eram falsas. Só depois de 2 dias, conseguiram embarcar com a ajuda de um amigo. No Rio, eles conseguiram alugar um apartamento. Na cozinha, montaram um negócio de produção de arepas. É tudo muito organizado. A família toda trabalha junta. Até a Argelina, filha caçula, participa. Ela tem a missão de embalar as arepas para a venda. Além dos salgados, eles ainda vendem estas garrafinhas, com uma bebida típica da Venezuela, papilão com limão, um suco escuro e bem doce, feito com rapadura e limão, para acompanhar bolos em pote como sobremesa. Só entre janeiro e abril deste ano, mais de 6.000 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil. A gente tem informações de que, exceto os estados do norte, né, do restante do país, o Rio de Janeiro é quem mais tem recebido venezuelano. E não é difícil encontrar venezuelanos trabalhando aqui no Brasil. E como é que o carioca fala do seu suco? O carioca fala assim, muito engraçado, quando bebe assim um pouquinho de suco, aí faz essa carinha assim, fala assim, show de bola. Show de bola, hein, esse suco, muito bom. Obrigado. E por falar em bola, sabe qual é o sonho do Luiz? Ser técnico de um time de futebol brasileiro. Joguei na Venezuela, fui técnico de futebol assistente. Aí eu queria fazer um curso. Aí eu pesquisei, naquela época eu pesquisei na internet. Só aqui em Rio de Janeiro estavam fazendo esse curso, em momento. Aí eu falei, não, vou ir lá em Rio de Janeiro fazer um curso. Ele já conseguiu fazer a primeira parte do treinamento, mas para concluir todas as etapas, ainda precisa vender muito suco de laranja. Olha, suco natural, olha, suco. Maravilhoso, natural, né? Feito na hora. É um suco muito bom, tomo nele todos os dias aqui. Luiz e a mulher chegam a vender até 200 copos de sucos por dia. Com o sucesso do negócio, ele montou um segundo carrinho e contratou um funcionário. Brasileiro, por sinal. Ninguém acreditava em eu falei, vamos lá, meu amigo, vamos trabalhar. Ao contrário de Dionel, Luiz ainda sonha em trazer os 3 filhos para o Brasil. Eles vivem em Medellín, na Colômbia, com os avós maternos. Como é que fica a saudade? Muito grande, muito. Dionel ainda não sossegou. Quer trazer para cá tios e primos que ainda passam dificuldade na Venezuela. Para isso, tem que vender mais arepas. Hoje a gente está acompanhando um dia de venda das arepas. No início, o casal Dionel e Argélia vinham sozinhos para a rua, mas como eles sofrem de surdez, eles precisaram botar essa placa aqui com todos os sabores das arepas e também o preço. Mas isso não era suficiente, não estava atraindo os clientes. Por isso, eles receberam uma ajuda muito especial da Tainara, ela que entrou para essa família e começou a ajudar a vender as arepas, é isso? Sim.
Como é que você ajuda? Eu vou chegando até os clientes, eu falo que é um prato, né, de fora, que é da Venezuela, que é muito saboroso e tudo isso. E aí eles ficam meio que curiosos, né, para saber o que é a arepa e o que é a torta, os doces e tudo isso. E eles acabam comprando. Tainara, que namora com o Dionel Filho, usa a lábia e faz as arepas desaparecerem. Essa daqui são as famosas arepas de lá da Venezuela. Já sabia o que era uma arepa? Não, nunca. Faz a menor ideia? Não faço a menor ideia. Prova aí pra gente ver. Muito bom, muito bom. Já tinha sentido algum gosto parecido aqui no Brasil? Não. Que delícia! Nem provou ainda? Já tô sentindo o cheiro, minha filha. A boa dona de casa sente até o cheiro. É muito bom. Você poder comer uma comida venezuelana, você poder comer, né, você ouvir uma música venezuelana, você poder conhecer a cultura de lá sem nunca ter podido sair do país, porque não é barato viajar, é pra gente também enriquecedor, né, do ponto de vista econômico, porque eles movimentam a nossa economia. A família também agradece na linguagem de sinais. E o nosso tradutor manda o último recado. Meu pai está falando aqui que muito obrigado Brasil por sempre ter aqui apoiado meu pai e tudo isso. Respeito a todos os povos, respeito em primeiro lugar, né? E nós brasileiros realmente somos acolhedores, né? Vamos fazer mais uma pausa do RF com você. Na sequência tem mais uma reportagem do dia especial te esperando, viu? Não saia daí por nada desse mundo. E vamos para mais uma reportagem especial. Agora você vai conhecer a história incrível de um homem aqui no Brasil. Ele procura por esculturas, telas e objetos feitos com a simplicidade de pessoas que nem sabem aí que são realmente artistas. Vamos ver. Eu sou feliz e gosto do trabalho que eu faço e tenho amor ao meu trabalho. A ferramenta da Dona Joana, do Zé Bezerra, E aquela cruz na frente. da Dona Romana, Aquele pergaminho. do seu Aloísio, é o amor. Estes personagens são a matéria-prima de um publicitário paulista de 27 anos que jogou tudo pro ar e saiu atrás do que não conhecia. Se formou em publicidade, tinha um empregão numa grande agência de São Paulo, diretor de criação? Diretor de arte. Diretor de arte, quer dizer, bem de vida resolvida, vida social tranquila, amigos em São Paulo, vida cultural, gastronômica maravilhosa, mas estava faltando alguma coisa na sua vida. Exato. Bem, aí, dos finais de semana, você é maluco, cara. Ele pegava o carro dele, viajava quantas horas? 14 para ir. 14 para ir, 14 para voltar, 28 horas dentro de um automóvel dirigido em estradas perigosas, ia para o Vale do Jequitinhonha fazer o quê? Visitar os artistas. Visitar artistas populares. Artistas que se espalham por esse mundão nosso, por esse Brasilzão, e que a gente não conhece. E o que ele descobriu, a gente vai mostrar só um pouquinho aqui, ó. Só um pequeno passeio para começar, ó. Para começar, tá? Aí você decidiu, vou abandonar o emprego porque essas visitas de finais de semana estão muito cansativas e há pouco tempo eu preciso de mais contato com os artistas. Aí você se demite de um empregão daquele? Sim. Por quê? Eu já sentia que eu tinha uma paixão que era muito maior do que o que eu estava fazendo no meu dia a dia. E senti uma necessidade de estar mais envolvido com essa questão das artes. Por mais que meu emprego, querendo ou não, tivesse um pé ali, eu sentia que a questão do popular, dos artistas populares, me trazia uma satisfação, um preenchimento muito maior. Então eu não pensei, quer dizer, pensei duas vezes, mas resolvi me jogar. Atrás do volante de um carro alugado, Renan partiu para o desconhecido. Na cabeça, a ideia de revelar artistas populares. Acabei rodando, no fim das contas, todas as macro-regiões do Brasil. Passei por 16 estados, Distrito Federal, mais de 27 mil quilômetros e muita história acabou sendo acumulada na bagagem, né?
27 mil quilômetros é como ir de uma ponta a outra do Brasil quase 9 vezes. Renan foi sozinho, dirigindo um carro, numa viagem que durou 6 meses. Os pais dele ficaram preocupados, claro. Ele é 1,80 m, se colocando dentro de um carro para dormir, dizendo que ia dormir dentro do carro. Não, isso não era possível. E a gente pensava no futuro dele, que estaria se comprometendo. E se às vezes não desse certo, que ele se arrependesse, que se não fosse isso, que poderia ser um pouco tarde. O filho da dona Rosilene e do seu Luiz estava atrás de histórias. Legal, hein? Contei mais de 300 histórias, eu sei disso, em 180 dias. Trouxe mais de 700 peças dentro da minha casa. Cada uma das obras que ocupam a casa dos pais de Renan tem uma história por trás. E ele lembra de todas. Nessa peça aqui a gente vê a sensibilidade do artista, né? Ele pegou aqui um pedaço de um galho, com várias formas, pintou e deu vida a um objeto que estava abandonado no meio do mato. Da onde vem? Esse vem de Sergipe. Quem fez essa peça é o Velho, um artista que nos últimos tempos tem ganhado muito espaço no cenário artístico, e o que ele fala é que ele dá vida à madeira que estava morta. E essa cadeira? Ela vem de Alagoas, na beira do São Francisco. Cada cadeira de acordo o pau que eu encontro, né? Ele gosta de fazer isso, as pessoas o pagavam, o retribuíam, né, monetariamente, financeiramente, um valor muito abaixo do que necessariamente ele, no fato, precisava. Aqui, por exemplo, são obras do Vale do Jequitinhonha, da Dona Noemisa Batista dos Santos. Dona Noemisa é uma das preferidas do publicitário. Essas peças dela tem muito de um sonho e de uma realidade que não necessariamente ela chegou a viver. A gente consegue ver que as peças são muito delicadas, muito femininas e cheias de detalhes. A artista mora sozinha em Caraí, um dos 51 municípios que formam o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Um lugar de pouca gente e quase sem recursos. Falta de comida, pouco tempo para vestir, a casa necessita de bens básicos, questão até mesmo de saneamento que a gente não vê acontecendo. Então, a Noemisa é infelizmente, mais um caso desses em relação à arte popular. Só que Dona Noemisa tem sonhos e resolveu dar vida a eles. O sonho de casar, o sonho de ter filhos. A obra da Noemisa, para mim, vem como um grande incentivo, né, em relação à vida, de uma forma geral. Eu acho que isso é muito, muito interessante, como ela coloca isso para fora, né? O que ela me revelou, assim, que nunca ninguém soube, é que ela tem um desejo de ser enterrada de noiva. Foi aí que Renan resolveu presentear a Dona Noemisa com o vestido de noiva da própria avó. Ela ficou muito comovida, é uma coisa que eu sempre suspeitava. Afinal de contas, ela se dedica tanto às noivas e traz isso de uma forma tão rica para o trabalho dela, que eu imaginei que alguma coisa tinha que ter ali, né? E ela ficou completamente, colocou o vestido, quis fazer fotos, mostrou para os vizinhos, para os familiares, o pessoal que mora ali na região. Enfim, é uma coisa que ela ficou muito, muito, muito feliz. No mundo das artes, estas pessoas são conhecidas como artistas naïfs, que no francês significa ingênuo. Elas fazem uma arte primitiva, popular. Para ser um artista popular, Gerson, necessariamente você não poderia ter frequentado nenhuma academia de artes e espontaneamente ter começado a fazer as obras. Então, o que eu entendo são pessoas que, por um lado, elas poderiam estar ajudando de outras formas a família, mas na verdade não, eles estão insistindo naquilo que de fato vem de dentro. Você começa a trabalhar e chega uma pessoa e fala: nossa, Zezinha, você tem talento. Sua mãe, o que ela imaginou quando você trouxe tanta coisa, hein? Quase ficou louca. Quando ele chegou aqui com o carro,
que não tinha, não dava nem para enxergá-lo. Eu falei, como que você conseguiu chegar com tudo isso? Mas o mais importante de tudo isso para a gente foi que ele visualizou as pessoas que não eram vistas por outras pessoas. A maioria desses artistas não é conhecida no Brasil, mas alguns chegam a ter reconhecimento fora daqui. É o caso do mestre Vitalino, um dos principais artesãos de Pernambuco. Curioso é que, segundo a lenda, Picasso teve uma peça do mestre Vitalino, mas ele morreu na década de 60, no início da década de 60, completamente pobre. Ele nunca chegou a desfrutar de toda essa áurea das peças dele em relação ao que ele poderia ter uma vida um pouquinho melhor, um pouco mais digna. Mestre Vitalino morreu em 1963, mas a família dele continuou produzindo as peças. Mais ou menos como o que aconteceu com Dona Isabel de Santana do Arroçaí, em Minas Gerais. Foi ela quem criou estas esculturas feitas na moringa, uma espécie de garrafa de barro onde se armazena água. No primeiro dia ela inventou uma cabecinha de mulher e colocou na tampa da moringa. Ela caminhava 20 quilômetros com os filhos, justamente para vender essas peças na beira da estrada. Começou a dar certo por conta da cabecinha em cima da moringa, que começou a receber as encomendas, isso na década de 60. Em 2004 ela ganhou como melhor artesã, um prêmio da Unesco, como melhor artesã da América Latina. Renan não chegou a conhecer Dona Isabel, que morreu antes do projeto começar. Mas Dona Isabel achou um jeito de perpetuar sua obra. Dividiu o conhecimento com todo o povo da região, que hoje mantém viva a tradição das moringas esculpidas. Porque ela entendia que dividindo, na verdade, ela estava só multiplicando. Então todo mundo hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha com barro e produz essas bonecas. De tanto ouvir as histórias do neto, Dona Carmen decidiu pôr a mão na massa, ou melhor, nas tintas. A viagem do Renan veio bem para mim. O neto resolveu incentivar dando material para Dona Carmen, que nunca tinha pintado na vida. Eu aprendi sozinha. Então a senhora é uma artista autodidata também? Eu falava assim pro Renan. Renan, eu não vou saber fazer, eu vou borrar tudo, eu vou estragar os quadros, eu falava assim. As telas. Se estragar, a gente compra outro. Mas não estraguei nenhum. As obras dos 262 artistas foram parar no blog Novos para Nós, que Renan mantém para divulgar os artistas populares com quem cruzou na viagem. Eu me sinto como uma ponte, no fim das contas. Eu vou até lá e conto a história para quem quiser ouvir. Então, acho que tendo o interesse de poder conhecer e entender que, no fim das contas, o que a gente tem produzido por esses populares, por esses artistas populares, é uma das coisas mais ricas que o nosso país pode oferecer. Muito obrigado mesmo. Admiração por esses artistas desconhecidos do nosso Brasil, né? O Brasil tão lindo e com tantas artes. Eu estou recebendo muitas mensagens. Um beijão para a Expedita Maria, lá de Juazeiro, Bahia. Adoro você e o seu programa. Eu amo você, viu, Expedita? Ai, que carinho. Eu amo receber todo esse carinho. O músico Gil Gomes, nós estávamos falando sobre artistas do Brasil, né? O Gil, ele já mandou o trabalho dele aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Mais um artista desconhecido e que a gente torce aí, né? Pelo sucesso cada vez maior. Beijão pro Cristóvão também, lá de Valente, Bahia. Super beijo pra você. O José Célio acabou de mandar aqui uma foto também, falando que está assistindo o RF com você. Ele é de Serra Grande, Paraíba. Bom, super beijo, gente. Tem muitas mensagens e tem gente ligando aqui também ao vivo, não posso atender. E olha, mudando um pouco de assunto, o que você faria se ganhasse hoje 3 mil reais? Hã? 10 mil reais aí uma vez por semana. O que você faria com essa grana, hein? Eu, Marielle, faria muita coisa.
mas eu não posso participar. Eu trabalho aqui na Rede Família. Ainda bem que eu trabalho, né? Porque assim eu vejo todo dia vocês. Então você pode participar. Olha, todo dia concorre a R$3.000, uma vez por semana R$10.000 e uma vez por mês o prêmio de até R$150.000. É muita grana, dá pra fazer muita coisa. Tem que ligar agora, 19 99645 0917. Claro que eu estou na torcida por você aí de casa. Beijão também pro Moisés lá de Grão Mogol, sempre participando aqui do RF com você. Super beijo. Voltando aí as notícias, gente. Olha só, você pode nem imaginar, né? Mas a iluminação adequada nas telas que você usa pode influenciar até no seu desempenho no trabalho, por exemplo. E tem muita gente que nem percebe, mas até o humor pode ser alterado pelo equilíbrio entre o claro e o escuro. Milton não deu muita importância aos primeiros sintomas de fadiga nos olhos. O incômodo que eu comecei a observar com o tempo é o olho seco, mas antes já havia aquela dorzinha de cabeça desagradável que você acha que pode ser o grau que está fraco. Mas uma consulta ao oftalmologista mostrou que ele tinha que se preocupar. Os olhos estavam expostos a uma iluminação inadequada e o maior vilão era o computador, que ele usa muito no trabalho como vendedor. O médico já falou que já seria algo natural, mas que ainda tem uma margem aí de 5 anos para esses sintomas que eu estou tendo ser natural. Então você fala, opa, peraí, cuidado é diferente. Esse cuidado faz muita diferença na saúde dos olhos. A iluminação tem que ser equalizada, balanceada. Nós não podemos ter nem excesso de luz, onde nós vamos ter um ofuscamento. Com isso, a menina do olho pode fechar e diminuir a visão. E nem escassez de luz. A menina dos olhos é a pupila, por onde a luz passa até chegar à retina. É lá que a imagem se forma, invertida e menor que a real. Ela é transformada em impulsos nervosos e direcionada pelos nervos ópticos para o córtex cerebral, responsável pelo processamento das imagens registradas, bem como a sensação visual. Durante 7 meses, os pesquisadores acompanharam os efeitos de uma iluminação adequada ao ciclo do sol em 124 pessoas, o chamado ciclo circadiano, que regula os hormônios conforme a incidência de luz natural de dia e à noite. 18% das pessoas expostas a uma iluminação equilibrada tiveram melhora na produtividade. 71% se sentiram mais animadas, 76% mais felizes e 50% mais saudáveis. A combinação de luz direta, muitas vezes vinda de uma matriz ativa como a tela de um computador, com uma luz indireta, ela melhora o contraste, atenuando o brilho, o ofuscamento. Essa é uma dica básica de bem-estar para os olhos, mas o oftalmologista dá outras recomendações. Coloque um ponto de luz acima do seu ombro no ambiente de trabalho. Fixe a luminária ligeiramente inclinada para a frente e do lado oposto à mão que trabalha para evitar sombras. Evite luzes brilhantes em cima de textos. Proteja as lâmpadas, evitando a visão direta dos tubos de luz. E recue a iluminação embutida no teto. Tudo isso vai fazer você ter olhos mais saudáveis. A escolha da iluminação tem que ser adequada para cada ambiente e necessidade. Se a gente quer um ambiente de trabalho agradável, a gente precisa ter uma luz ou indireta, que vai iluminar como um todo o ambiente, mas uma indireta com bastante luz, ou uma luz mais direta, difusa, que também ela não vai dar sombra, porque tem sempre um acrílico ou um vidro que vai difundir mesmo a luz para que ela se espalhe para o ambiente inteiro. Outro fator que interfere na visão é o índice de reprodução de cor de uma lâmpada, que vai até 100. Antes de comprar o produto, vale a pena conferir o índice na embalagem. Quanto mais próximo de 100, que é a reprodução de cor da luz do sol, melhor uma lâmpada reproduz as cores. Mais fiel ela é às cores verdadeiras dos objetos. Vai ser mais saudável para os olhos. Vai ser mais saudável porque as pessoas não vão ter que fazer tanta força para enxergar. À medida em que a idade avança, a preocupação em expor os olhos a uma iluminação inadequada deve ser maior. Uma pessoa de 60 anos precisa de 3 vezes mais luminosidade que um jovem de 20. E doenças degenerativas, como a catarata e o glaucoma, comuns a partir dos 55 anos, podem piorar ainda mais esse quadro. A menina do olho dele dilata menos,
muitas vezes o cristalino já está num processo de oxidação um pouco mais amarelado e outros fatores da retina exigem mais luz. O médico explica que as pessoas não costumam se dar conta disso e que o ideal é manter o acompanhamento profissional com um oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Às vezes essas doenças, essas degenerações são muito perenes, todo dia vai piorando um pouquinho mais, ela se adapta e acaba esquecendo de melhorar a iluminação ou de corrigir o grau do óculos. Por isso é importante sempre a visita ao oftalmologista. Bom, o final de semana chegou e uma das maiores festas do Brasil continua com a expectativa de atrair milhares de pessoas. Na última semana, aí, uma multidão compareceu para acompanhar os shows e as provas de três tambores, timpani e montarias. Para este final de semana, a expectativa continua lá em Americana, viu? No domingo, os portões devem ser abertos à tarde para quem quiser acompanhar, inclusive, o Jogo do Brasil na Arena do Rodeio. E veja agora a agenda de shows para este final de semana em Americana e em outros lugares do Brasil. Chegou a hora de conferir os destaques da agenda cultural com Larissa Israel. Final de semana chegou mais uma vez e nós separamos dicas incríveis para você aproveitar esses dias de folga. Hoje a dupla Henrique e Diego se apresenta no Arraiado Paioça, que acontece em Campinas. Os sertanejos prometem animar o público com grandes sucessos, como Top do Verão e Suíte 14. O show está marcado para começar às 21 horas. Sertanejo. A tradicional festa do peão de Americana chegou na sua segunda semana e hoje grandes artistas do sertanejo dividem o palco principal. Henrique Juliano e Gustavo Lima prometem agitar essa grande festa, que é considerada a segunda melhor do país. E para entrar no clima, vamos curtir um pouquinho de um dos grandes hits de Gustavo Lima. Sábado, os paulistas vão curtir o melhor do rock nacional com Capital Inicial. A banda formada em Brasília coleciona sucessos. E desta vez o show será de lançamento da nova turnê do grupo. Eles sobem ao palco do Espaço das Américas, às 23 horas. Sábado, a festa do peão de Americana vai receber mais 3 grandes shows. Para quem gosta de sertanejo, tem Jorge Mateus, Kleber e Cauã. Além disso, quem for à festa vai poder curtir o melhor também da música eletrônica com o DJ Alok. E essa grande festa chega ao fim no domingo, com 2 grandes shows. Chitãozinho Chororó e Bruno e Marrone. E para fechar o final de semana com chave de ouro. Beijo, Larissa. Ótimo final de semana. A produção já passou. O Gustavo entrou aqui bravo. Marielle tem que encerrar. Bom, gente, vou prometer. Na segunda-feira começa o RF com você mostrando a sua foto. Prometo, viu? Porque eu tenho que encerrar realmente. Beijão, fiquem com Deus e juízo no final de semana, hein?